This is the podcast of the Nova Center on Business, Human Rights and the Environment. Welcome. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao podcast do Nova Center on Business, Human Rights and the Environment. Hoje teremos um tópico relativo às diretrizes da OCDE relativa à conduta empresarial responsável e temos connosco as responsáveis do ponto de contacto nacional, que passarei a apresentar de seguida, e teremos também as suas short bios disponíveis em link. Passo a apresentar Fernanda Ferreira Dias, que é Diretora-Geral das Atividades Económicas do Ministério da Economia. Anteriormente assegurou a assessoria diplomática do Ministro da Economia, foi Conselheira Técnica Principal na representação permanente de Portugal junto à União Europeia e perita destacada na Direção-Geral do Mercado Interno e Serviços Financeiros da Comissão Europeia, ambas em Bruxelas. Ao longo da sua carreira, coordenou e acompanhou a negociação dos dossiês europeus e representou Portugal em negociações legislativas ao nível da União e reuniões da OCDE, Nações Unidas e outros fóruns bilaterais e multilaterais. Passo agora a apresentar também Carla Sousa Pinto, que estará também presente neste episódio de podcast, que é Diretora de Serviços de Sustentabilidade Empresarial da Direção-Geral de Atividades Económicas. É licenciada em Engenharia do Ambiente, iniciou a sua atividade profissional em 1992 na Direção-Geral de Indústria e foi perita nacional destacada na Comissão Europeia, na Direção-Geral de Ambiente, na Unidade de Produção Sustentável, Produtos e Consumo, tendo apoiado a gestão do Rótulo Ecológico Europeu da União Europeia. Enquanto diretora de Serviços de Sustentabilidade Empresarial, contribui para a definição de políticas económicas no quadro da economia circular e para o desenvolvimento e adoção de instrumentos e iniciativas estratégicas relativas à responsabilidade social e ao desenvolvimento sustentável. Fernanda e Carla, queria agradecer a ambas a presença neste podcast e passarei agora a fazer as questões. O que é o ponto de contacto nacional português para a conduta empresarial responsável e qual é o seu principal objetivo, Fernanda? Bom, antes de mais, gostaria também de agradecer o convite por parte da Nova School of Law e para participarmos neste podcast e explicar um pouco o que é que a Direção-Geral das Atividades Económicas desenvolve. Nós somos um serviço da Administração Pública Central, do Ministério da Economia, como muito bem referiu, em que acompanhamos matérias que impactam, obviamente, na economia e representamos Portugal nas organizações internacionais, como, por exemplo, a União Europeia, a OCDE, também as Nações Unidas e outras, em que estamos sentados na cadeira e defendemos o interesse de Portugal nessas reuniões, que é definido, obviamente, pelos membros do governo. Essa é a nossa atividade. Também nos relacionamos muito com os setores industriais, com as empresas do nosso país. Portanto, fazemos aqui uma ponte intermédia entre o exterior e aqui as nossas empresas ao nível nacional. O ponto de contacto nacional português para a conduta empresarial responsável é um mecanismo que tem duas entidades, que tem a Direção-Geral das Atividades Económicas, que somos nós, e que também tem a colaboração da AICEP, que é a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Porquê? Porque eles também têm uma atividade com as empresas e com o estrangeiro. No fundo, eles atuam na área do investimento, na atração do investimento para Portugal e levar investimento português para outros países, e por isso têm também muito contacto com estas realidades em conjunto com a nossa Direção-Geral. Este ponto de contacto nacional para a conduta empresarial responsável tem por objetivo principal promover e facilitar a implementação de diretrizes da OCDE, neste caso, para as empresas multinacionais sobre conduta empresarial responsável.
estes temas, e este tema em concreto, está cada vez mais na ordem do dia, mas na verdade ele é oriundo, e eu estava aqui a ver com os meus colegas, estas diretrizes da OCDE baseiam-se num documento da OCDE de 1976. Ou seja, embora estas questões estejam agora cada vez mais na ordem do dia, elas já estavam há décadas atrás, portanto já não é uma novidade. E na altura houve uma declaração que se chamava Declaração de Investimento Internacional e Empresas Multinacionais, que foi adotada pelos membros na altura da OCDE em 1976, em que, a partir daí, foi elaborado um texto, que são as tais diretrizes da OCDE. A OCDE não adota textos vinculativos, portanto, não adota textos legais, adota recomendações, adota diretrizes, que são sugestões, são propostas, e tenta que os Estados sigam aqueles preceitos. E, portanto, as diretrizes da OCDE sobre a conduta empresarial responsável são isso mesmo, é um texto com orientações dirigidas às empresas, em que o objetivo é reforçar a contribuição destas para o desenvolvimento sustentável nos seus três pilares, do económico, do ambiental e do social, que são os três pilares do desenvolvimento sustentável, e, no fundo, é prevenir que as empresas, na sua atividade, tenham um impacto negativo ou adverso nas pessoas, no planeta ou na sociedade. Portanto, é tentar evitar o impacto negativo que as empresas na sua atividade possam causar. O objetivo é, obviamente, melhorar o clima de investimento internacional, porque se tivermos empresas implicadas e a operar corretamente, incentivamos também um comércio mais justo e um bem-estar para todos os que participam nestas relações. E este texto de diretrizes sobre a conduta empresarial responsável, portanto, este texto que se dirige às empresas multinacionais, foi atualizado várias vezes, por forma a refletir a evolução ao longo do tempo e não ficarmos parados há décadas atrás, não é? Portanto, a mais recente atualização deste texto decorreu o ano passado, em 2023, em que se demorou também a renegociar o texto, por forma a atualizar e a adequar o texto das diretrizes para as práticas empresariais no mundo à luz da nossa realidade atual e tendo em conta também a inovação e a tecnologia que evoluíram. Portanto, este é o instrumento que, no fundo, dá aqui o mote ao trabalho do PCN, do Ponto de Contacto Nacional em Portugal, que é gerido pela DGAE, pela Direção-Geral de Atividades Económicas e pela AICEP. Fernanda, muito obrigado pela sua resposta e penso que é importante aproveitarmos este podcast para dar luz e dar destaque ao trabalho do PCN e à importância do PCN na implementação e no desenvolvimento de atividades que ajudem as empresas a tomar uma conduta empresarial mais responsável. Tenho mais uma questão para si, que também está ligada com o que acabei de referir. De que forma é que o PCN português promove as diretrizes da OCDE? Pronto, essa é uma boa questão, porque estas matérias, se calhar agora as pessoas e as empresas estão mais despertas, além de que ao nível da União Europeia, a União Europeia rege-se por disposições muito avançadas em matéria de direitos humanos. Aliás, na gênese da Constituição do que hoje é a União Europeia, estão exatamente o cumprimento de determinadas regras, e nomeadamente da Carta dos Direitos Humanos que existe no âmbito das Nações Unidas. O PCN, portanto, o Ponto de Contacto Nacional, tem trabalhado aqui continuamente para sensibilizar as empresas, as entidades governamentais, porque também as entidades governamentais estão abrangidas por elas, e também a sociedade em geral, portanto, a sociedade civil,
despertar para o facto de que existem estas diretrizes da OCDE com orientações dirigidas às empresas na sua atuação com a sociedade, como eu há pouco referi, e no fundo o papel do nosso ponto de contacto é o de sensibilizar as empresas portuguesas para que estejam cada vez mais alinhadas com estas orientações internacionais, porque hoje em dia, até por via da legislação ao nível da União Europeia, muitas destas disposições já se tornaram ou vão tornar-se a breve trecho obrigatórias por legislação, ou seja, vão ser vinculativas. Passam depois de uma recomendação para uma obrigação que vai a União Europeia impor a partir de breve. E isto para que as empresas na sua operação tenham atenção a montante e a jusante de toda a sua operação. Por exemplo, nós aqui no Ponto de Contacto Nacional, ele já existe desde há alguns anos, mas não tínhamos verdadeiramente uma equipa exclusivamente dedicada a isto. E agora estamos a compor essa equipa por forma a dedicar-lhe muito mais tempo e recursos, também porque nos interessa, com esta adoção da legislação da União Europeia, nós próprios também aprendermos aqui no âmbito da OCDE. Nós temos um plano de promoção que é analisado e atualizado cada ano. Por exemplo, em 2023 houve um webinar dirigido à sociedade em geral. Também participámos em 3 eventos com a Academia. A Nova pode ser também aqui um parceiro-chave nesta divulgação e neste trabalho. Também fizemos um workshop com um instituto público, que é o Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção. E o setor do imobiliário e da construção tem uma longa cadeia de abastecimento e uma longa, diria, esfera e diferentes tipos de interlocutores, portanto, é aqui importante. Também dizer que para 2024 nós temos aqui um plano promocional, ele está disponível no nosso website, o nosso website está na Direção-Geral das Atividades Económicas. Se procurarmos nos títulos serviços, sustentabilidade e depois então aparece logo as diretrizes da OCDE para as multinacionais sobre conduta empresarial responsável. Portanto, procurando por aí, também as pessoas podem informar-se de qual é este plano promocional e este plano de atividades que nós temos previstos para este ano. Nomeadamente, para este ano, nós temos a realização de 12 sessões de sensibilização. No fundo, é uma média, diria, de uma por mês. Uma vez em cada mês do ano, vamos fazer uma ação de sensibilização. E já fizemos algumas, já fizemos 6 até ao momento. Algumas destas ações de sensibilização, uma delas com a nova School of Law, em que também esteve aqui a nossa colega engenheira e creio que o nosso colega Pedro também lá esteve. Fizemos com a Direção-Geral do Consumidor, com a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, com a nova School of Business and Economics, portanto com a nova SBE. Fizemos com o IMPIC também, com a DECO, que é muito importante, uma vez que é uma associação que tem aqui uma grande projeção em Portugal na ótica do consumidor. E estas sessões têm como objetivo informar sobre o que é conduta empresarial responsável, como é que se estão a implementar as recomendações das diretrizes da OCDE nas operações das empresas e qual é que é, no fundo, o papel das organizações e das próprias empresas, também do próprio Estado, na implementação destas diretrizes. Não podemos esquecer que Portugal é membro da OCDE e, como tal,
participa nas atividades que ela propõe e, neste caso, somos membro fundador, aderimos desde o dia 1 a estas diretrizes. Portanto, eu convido todas as pessoas que ouvirem este podcast a visitar o nosso website da Direção-Geral das Atividades Económicas, onde nós temos esta informação e outras, poderão também ter algum interesse na área do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade empresarial, como é que trazemos a sustentabilidade às empresas e à atividade económica. E temos também a publicação de uma newsletter do Ponto de Contacto Nacional, que é semestral. Esta newsletter também poderá dar nota das principais novidades que são discutidas no mundo sobre a conduta empresarial responsável, uma vez que, como eu referi, a nossa Direção-Geral representa Portugal em muitas organizações internacionais e estamos, por isso, sempre atualizados e a acompanhar o que se está a fazer ao nível nacional e internacional. Isto tem também permitido a nós próprios uma aproximação não só às empresas, mas aos cidadãos em geral, para que todos estes elos da cadeia estejam mais atentos e para que se incentive a promoção e a aplicação das próprias diretrizes. Ou seja, nós enquanto trabalhadores, enquanto consumidores, enquanto cidadãos, não é? Que todos nós temos que ter interesse nestas matérias e também contribuirmos desta forma para o desenvolvimento que seja sustentável na nossa sociedade. Nanda, queria agradecer-lhe imenso esta explicação sobre as atividades que o PCN tem desenvolvido e é muito importante termos esta discussão e partilharmos com quem nos ouve esta informação. Carla, queria passar a si. Tendo em conta que as diretrizes foram recentemente atualizadas em 2023, quais as novidades que trazem e que impactos poderão essas ter? Muito obrigado. Obrigada, Luís. Eu começaria por dar nota que as diretrizes são constituídas por 3 partes. A parte 1 inclui a tal declaração sobre investimento internacional e empresas multinacionais. A parte 2 é a parte core, essa parte que inclui as recomendações sobre a conduta empresarial responsável, dividida em 11 capítulos. E depois temos a parte 3, que compreende os procedimentos para os pontos de contacto nacional para a conduta empresarial responsável. A atualização de 2023 manteve os 11 capítulos e, portanto, manteve esses temas e atualizou os procedimentos. Estas atualizações, a última versão datava de 2011 e a OCDE assegura as atualizações das partes 2 e 3 aproximadamente a cada 10 anos. E este é um processo que, embora culmine com a publicação de uma nova versão, é um processo de atualização moroso. Este último demorou cerca de 2 anos. E durante esse processo, a OCDE garante aqui uma consulta alargada junto de representantes dos principais grupos de interesse. O grupo dos trabalhadores, através da TUAC, as empresas, através da BIAC, e a sociedade civil, através da OCDE Watch. Esta atualização vai introduzir aqui novas recomendações importantes em 6 dos capítulos, aqueles que foram identificados como passíveis de gerarem aqui maiores conflitos. E foram eles, como podemos imaginar, as alterações climáticas e a biodiversidade. Houve aqui uma grande evolução, não é, na última década, e, portanto, as empresas são aqui convidadas a alinharem-se com os objetivos internacionais sobre as alterações climáticas e a biodiversidade. Por exemplo, nesta nova versão de 2023, estão contempladas pela primeira vez preocupações relacionadas com o bem-estar animal. Também o capítulo de tecnologia e inovação foi atualizada.
Portanto, abordam aqui a necessidade de uma utilização responsável da tecnologia, incluindo a gestão de dados e o impacto das novas tecnologias nas práticas empresariais. Também a integridade empresarial e a corrupção. Portanto, há aqui um alargamento, uma ampliação das recomendações para incluir todas as formas de corrupção, com ênfase na transparência e na conformidade das atividades de lobby com as diretrizes. Também aqui uma preocupação especial com a proteção dos grupos de risco, e esta versão de 2023 acautela aqui melhor a proteção dos queixosos, entre os quais se destacam os defensores dos direitos humanos e do ambiente, garantindo em simultâneo que as suas vozes são ouvidas e que existem, de alguma forma, mecanismos de resposta eficazes. E os 2 últimos capítulos das diretrizes que sofreram aqui uma atualização relevante foi a da divulgação e transparência. Aqui existe, as diretrizes instam a um reforço da necessidade das empresas divulgarem informações relevantes sobre a sua conduta, promovendo uma maior transparência nas suas operações, e depois também, como já referido pela doutora Fernanda, aqui a devida diligência nas cadeias de fornecimento. A devida diligência estende-se assim a todos os aspectos da cadeia de fornecimento e, portanto, aquilo que quer é que as empresas identifiquem, previnam, mitigam os impactos negativos das suas operações e das relações comerciais. Estas atualizações são fundamentais para garantir que as diretrizes se mantenham relevantes e eficazes num contexto de uma mudança rápida, não é? A nível mundial, onde as empresas, obviamente, desempenham aqui um papel fundamental para a promoção do desenvolvimento sustentável. Doutora Carla, queria agradecer-lhe também esta resposta a esta pergunta e tenho ainda mais algumas questões que lhe quero dirigir. Como atua o PCN português na resolução de conflitos relacionados com as diretrizes da OCDE? Consegue esclarecer-me? Obrigado. Sim, eu diria que a mensagem mais importante é esclarecer que o PCN atua como uma plataforma não judicial para a mediação e para a conciliação. Portanto, no fundo, oferece aqui um mecanismo para o tratamento de queixas e disputas que envolvam uma alegada não conformidade com alguma das diretrizes. A estas queixas dá-se o nome de instâncias específicas. Portanto, eu diria que a mensagem é que permite que quaisquer partes interessadas, indivíduos ou organizações, trabalhadores ou representantes de trabalhadores, cidadãos ou representantes da sociedade civil, submetam queixas relacionadas com práticas empresariais que não estão em conformidade com as diretrizes. Mas, ao mesmo tempo, o PCN funciona aqui como um facilitador do diálogo entre as partes envolvidas no conflito. Portanto, promove a tal mediação e conciliação para se alcançar uma resolução que, de alguma forma, seja aceite mutuamente. Visa, assim, resolver disputas de maneira colaborativa e construtiva e evitando a necessidade de procedimentos judiciais. Contudo, estes procedimentos podem decorrer em paralelo. Portanto, o facto de haver um tratamento de uma instância específica pelo ponto de contacto nacional das diretrizes não implica que não esteja a ocorrer em simultâneo um processo judicial. E, por último, eu diria que garante aqui a transparência e a equidade. Portanto, o PCN tem a obrigação de informar sobre a forma como decorre o tratamento de uma instância específica,
tem que identificar as respectivas etapas, tem que identificar os resultados esperados. Obriga aqui também a garantir que as partes, tanto a parte queixosa como a empresa visada, têm a oportunidade de apresentar as suas perspectivas e evidências sobre o caso. E muito importante, e que também fazia parte desta última atualização, aqui a proteção dos direitos dos envolvidos. Garante aqui a proteção das partes envolvidas no conflito, designadamente a proteção da identificação dos queixosos, por um lado, quando, por exemplo, a sua segurança possa estar em causa, assim como também a imagem da empresa visada, garantindo que não esteja a ser vítima de acusações infundadas. E, portanto, eu diria que é essa a forma de atuação do ponto de contacto nacional na resolução de conflitos relacionados com as diretrizes. Obrigado, doutora Carla. Acho que é importante ouvirmos esta explicação e dentro desta linha acho que também é importante perceber qual é o tratamento dado a uma queixa relativa à atividade de uma empresa junto do PCN português. Consegue esclarecer-nos? Obrigado. Muito rapidamente, como referi, qualquer pessoa ou organização pode apresentar uma queixa relativa à atividade de uma empresa junto do ponto de contacto nacional. Para o fazer, basta ir à nossa página, que se encontra localizada no website da Direção-Geral das Atividades Económicas, e aceder a uma área que tem como epígrafe submeter uma queixa formal. É também nesta área que os utilizadores podem consultar o Guia de Procedimentos do Ponto de Contacto Nacional, que explica detalhadamente todas as etapas do processo de tratamento de uma instância específica. Dar só nota que, face à atualização das diretrizes do ano passado, também este Guia de Procedimentos se encontra em atualização e nós esperamos que no último trimestre deste ano ter já uma versão atualizada à luz da nova versão das diretrizes. Na prática, a submissão de uma queixa é feita através do preenchimento do requerimento inicial. Esse formulário contém um conjunto de questões específicas para facilitar a análise do caso por parte do ponto de contacto nacional. Dar nota que não existem custos associados à submissão de queixas e que também não é obrigatório o queixoso ser representado por um advogado ao apresentar um caso ao ponto de contacto nacional. A partir daqui existe um procedimento de 4 etapas, que muito sumariamente existe uma avaliação inicial, que decorre entre 3 a 5 meses, 5 meses no caso de envolver outros pontos de contacto nacionais. Depois uma segunda etapa, que é a prestação de bons ofícios. É neste contexto que o ponto de contacto nacional oferece uma plataforma de resolução de conflitos, que dura aproximadamente 6 meses. Depois uma terceira parte para concluir o caso, que dura até 3 meses. O ponto de contacto nacional, neste ponto, é obrigado a elaborar um relatório final, com recomendações que devem refletir o entendimento alcançado entre as partes, e a etapa final, que é o acompanhamento. Após um ano após a conclusão, o ponto de contacto nacional pode realizar uma verificação do estado de implementação do acordo e das recomendações emitidas com base nos dados apurados, publicar um relatório de acompanhamento do caso. Portanto, aqui terminar, dando nota que os pontos de contacto nacional procuram sempre resoluções que sejam vantajosas para ambas as partes e que o objetivo deste mecanismo não é identificar culpados, mas sim procurar a resolução de problemas e a melhoria do valor social das empresas.
Doutora Carla, muito obrigado pelo seu esclarecimento relativamente à atuação e ao tratamento dado às queixas que chegam ao PCN português. Queria agora passar à doutora Fernanda, e queria questionar-lhe, como é que considera o papel dos pontos de contacto nacionais e das diretrizes da OCDE, se este papel é relevante para a comunidade internacional. Sim, claro que é relevante para a comunidade internacional, porque se existe um documento da OCDE com algumas orientações e depois os governos ou as empresas fazem tábua rasa e não implementam nada, é como se esse texto não existisse. Portanto, obviamente que as diretrizes da OCDE são relevantes para a comunidade internacional, porque é a própria comunidade não só que é o ator da execução destas diretrizes, como também é o beneficiário, porque é a comunidade internacional que também vai obter o resultado positivo. Mas pronto, tendo em conta que cada governo que assinou e que subscreveu estas diretrizes da OCDE deve implementar no seu território um ponto de contacto nacional. Esta é também uma maneira de assegurar que as diretrizes são cumpridas da mesma maneira, porque também entre a OCDE há uma forma, não é de vigilância entre pares, mas no fundo de acompanhamento do que os outros fazem. E na OCDE, não sei se o Luís conhece, mas os países que são membros da OCDE, até para se tornarem membros, novos países que entretanto foram entrando, eles têm que passar por um escrutínio, por uns exames orais muito complexos e muito completos, em que são os outros Estados a fazer-lhes perguntas. Portanto, eu própria já participei em alguns desses exercícios, em que nós entrevistávamos, fazíamos parte de uma equipa de diferentes nacionalidades que vai fazer tipo um exame oral em áreas concretas, área por área, aos representantes do país que está candidato a entrar na OCDE, e chamam-se os exercícios de pares. E a OCDE gosta muito de utilizar esta metodologia para fazer o seu trabalho. E aqui também, nos pontos de contacto nacionais, utiliza esta metodologia, ou seja, ela designa equipas de voluntários, portanto, pede a outros países que nomeiem representantes e fazem estes exames orais, portanto, exames entre aspas, exames orais aos outros parceiros. Nós aqui na nossa Direção-Geral, tanto nós na Direção-Geral das Atividades Económicas como na AICEP, que somos os dois, como eu referi, o ponto de contacto nacional, tivemos uma equipa da OCDE que incluía membros de países que têm pontos de contacto nacionais para estas diretrizes e que vieram cá no ano passado, estiveram aqui há alguns dias a reunir connosco, a reunir com outras entidades e, no fundo, fizeram-nos um exame para ver como é que nós estávamos a implementar as diretrizes, se nós fazíamos divulgação das mesmas, se tínhamos contacto com as empresas, com organizações da sociedade civil, com outras entidades da administração pública. Portanto, eles estiveram aqui, no fundo, durante 3 dias, a fazerem-nos um exame contínuo e nós tivemos que responder, e respondemos à altura, obviamente, porque cada um faz a divulgação das diretrizes dirigidas às multinacionais sobre a conduta empresarial responsável, da forma que também consegue. Um ponto de contacto nacional no Peru, se calhar tem formas diferentes de chegar aos seus cidadãos do que nós aqui. Temos, se calhar, uma cultura diferente. E depois deste exame no fundo, feita uma recomendação de melhoria, portanto, esse corpo de examinadores, o que são nossos pares, não é? São outros pontos de contacto, eles próprios da sua experiência também sugerem algumas melhorias e algumas recomendações.
Nós achamos também que o interface das diretrizes, porque elas têm diferentes temas, não é? Não se dedicam a um único tema, são vários temas, e também são temas que podem ser objeto de outros instrumentos internacionais, como eu há pouco dizia, até da própria legislação. Na União Europeia agora estamos a fazer legislação que vai se tornar vinculativa sobre muitas das matérias que estão abrangidas pelas diretrizes, por estas diretrizes da OCDE. Daí que a colaboração com organismos internacionais seja fundamental. Nós achamos, por exemplo, que é fundamental termos uma interação com a Organização Internacional do Trabalho, e ela é feita, com o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, porque muitas destas questões passam também por aí, pelos direitos humanos, e também aqui ao nível nacional, com outros ministérios, como por exemplo o Ministério do Trabalho, que acompanha as relações de trabalho das empresas com os seus trabalhadores. Depois, como já foi aqui referido, junto da OCDE, também há algumas entidades que atuam em permanência e acompanham o trabalho que a OCDE faz, como por exemplo a OECD Watch, a Business at OECD, que é a BIAC, que tem uma presença muito grande em todo o trabalho que a OCDE faz e que representa os empregadores, portanto as empresas, bem como o Trade Union Advisory Committee, que é o representante dos trabalhadores. Portanto, todas estas entidades fazem um acompanhamento e apoiam significativamente o papel dos pontos de contacto nacionais para as diretrizes, de forma a que também esta colaboração ajuda a criar confiança, e eu acho que é muito importante a criação de confiança, o estabelecimento de confiança é, acima de tudo, o que promove as relações entre entidades, entre as pessoas. Se o Luís não confiar numa pessoa, se calhar não vai querer colaborar com ela, não é? O próprio comércio baseia-se numa relação de confiança e o comércio representa a paz. O comércio internacional é um garante de paz, porque você, se quiser vender algo a alguém que está noutro país, não vai fazer a guerra com eles, senão não consegue vender-lhes nada, não é? Portanto, o próprio comércio é um garante da paz. E as relações das empresas com as pessoas é isso mesmo, portanto, baseiam-se aqui numa necessidade, primeiro, mas depois também tem que se reger aqui por critérios de confiança, de capacidade, de transparência também para ajudar a aplicação destes princípios que estão dentro das diretrizes da OCDE. Aqui também, ao promovermos estas práticas empresariais responsáveis, os pontos de contacto nacionais ajudam as próprias empresas na sua atividade, porque muitas vezes as empresas também não sabem o que é que hão de fazer. E eu estou-me a pôr nos pés de uma pequena empresa. Uma pequena empresa que tem 2 pessoas, se calhar não consegue saber que existem estas diretrizes, portanto, quanto mais aplicá-las. E por isso os pontos de contacto nacionais servem também para esse efeito, para dar a conhecer. Não é que as empresas não queiram aplicá-los, muitas vezes, mas como nós em Portugal e na Europa temos um tecido empresarial constituído sobretudo 99% por pequenas e médias empresas, às vezes não há capacidade dessas empresas de seguir estes preceitos. E embora as diretrizes se destinem às multinacionais, as próprias pequenas empresas e médias, elas fazem parte da sua cadeia do abastecimento, das grandes, e elas próprias também sentem a necessidade de cumprir com estas orientações, porque é benéfico para elas. Nós temos aqui, por exemplo, na nossa Direção-Geral das Atividades Económicas, um outro instrumento, que é o rótulo ecológico da União Europeia, em que quem tem, é também passado a crivo a maneira como a empresa produz os seus produtos, e se cumprir com todos os critérios que o rótulo ecológico da União Europeia define, então aí tem um produto que é, por si só, claramente sustentável. E quem ostentar esse selo, é um selo de confiança, de garantia, de que o seu produto é feito
da melhor forma, que não impacta negativamente nas pessoas, nem nos animais, nem na sociedade em geral. E, portanto, é tudo isto que o PCN, o Ponto de Contacto Nacional, tenta fazer, divulgar estas práticas corretas de atuação dirigidas às multinacionais, dirigidas às empresas, para que consigam, no fundo, também dar aqui uma aplicação às orientações do desenvolvimento sustentável. E eu lembro-me que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17, nós tivemos aqui em Lisboa há pouco tempo, em 2022, a segunda Conferência dos Oceanos, que foi organizada no âmbito das Nações Unidas, e aí houve uma grande divulgação também dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que se intercruzam muitas vezes com estas nossas diretrizes da OCDE. A próxima Conferência dos Oceanos vai ser no ano que vem em Marseille, em França, e foi uma ótima ocasião em que, no caso da Conferência de Lisboa em 2022, vieram 6.000 pessoas participar aqui presencialmente nesta conferência, e foi durante uma semana uma sensibilização para estas matérias do desenvolvimento sustentável, da inclusão social, da proteção ambiental. Até foram aprovadas declarações consensualmente, por exemplo, para os oceanos e para o tratamento adequado dos oceanos. Portanto, nós aqui tocamos também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em vários deles. Tenho aqui uma lista, no caso, por exemplo, do ODS 1, a erradicação da pobreza, para que as diretrizes, no fundo, contribuem para que se promovam práticas que garantem empregos dignos e salários justos. O ODS 8, que é o trabalho digno e o crescimento económico, visa promover condições de trabalho seguras, combater o trabalho infantil e combater o trabalho forçado. E nós não podemos esquecer que, mesmo em Portugal, houve uma grande evolução, embora as pessoas hoje em dia se queixem por tudo e por nada. Se formos a ver, só no espaço de 50 anos, e agora por ocasião das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, eu vi várias exposições do que era Portugal na década de 70, e tínhamos realmente um país em que as pessoas não tinham televisão em casa, em que as pessoas, muitas vezes, as casas não tinham casas de banho, e se virmos hoje em dia onde nós chegamos, quer dizer, houve uma evolução exponencial. As pessoas hoje queixam-se porque, se calhar, os seus 300 canais de televisão em casa dão coisas que não gostam, quer dizer, por amor de Deus, não é? Portanto, o Luís não consegue perceber isto porque não consegue fazer essa comparação, eu compreendo, mas eu ainda me lembro de quando era miúda, os meus avós não tinham televisão em casa, e, portanto, isso para eles era uma realidade diária e comum. E isso é também uma maneira de nós pensarmos em como nós muitas vezes nos queixamos sem ter uma razão aparente. Depois há outros ODS, a redução das desigualdades, a inclusão social e económica de todos, em que obviamente houve também aqui uma grande evolução, e as diretrizes da OCDE vêm também promover este objetivo do desenvolvimento sustentável. Também o da ação climática, e aí então nem preciso dizer porque é o tema do momento, e as diretrizes incentivam as empresas para que reduzam as suas pegadas de carbono, e estamos aqui a fazer também no Ministério da Economia um grande trabalho para ajudar as empresas nesta transição climática, porque para elas muitas vezes não é fácil, ou porque ainda não há soluções, em alguns casos de indústrias pesadas, ainda não há soluções tecnológicas suficientemente eficientes para que elas possam mudar, ou então também porque ainda elas próprias nem sabem muito bem como fazer essa transição. E depois há aqui as parcerias para a implementação dos objetivos, em que os pontos de contacto nacionais trabalham em colaboração, como eu disse, com várias partes interessadas e com vários tipos de interlocutores. Nós temos aqui vários exemplos de como isto foi feito, mas sobretudo era isto que eu queria dizer.
Doutora Fernanda, queria lhe agradecer e acho que é de facto realçar a questão das pequenas e médias empresas e tendo em conta o contexto empresarial português, é muito relevante o apoio que dão e a atenção que dedicam às pequenas e médias empresas. Eu acho que para encerrar tenho ainda mais uma questão para si. Como perspectiva o futuro do ponto de contacto nacional português, especialmente considerando as tendências globais no contexto da conduta empresarial responsável? Bom, o ponto de contacto nacional, aqui gerido por nós e pela ICEP, está focado exatamente nas áreas-chave que agora estão em todas as discussões e em todos os debates em que nós participamos, para promover essa conduta empresarial responsável a nível nacional de forma mais eficaz. Portanto, nós com os nossos pares, no âmbito da OCDE, fazemos esta comparação e um acompanhamento também do que os outros pontos de contacto nacionais estão a fazer. Em primeiro lugar, poderia dizer que nós temos o tal plano de promoção do nosso ponto de contacto nacional para que as empresas e os outros interlocutores, os cidadãos, saibam que isto existe, que este ponto de contacto existe e que existem as diretrizes da OCDE para promover a conduta empresarial responsável. Vamos continuar a organizar as sessões de sensibilização, os workshops, os webinars. O trabalho com a academia é super relevante, eu acho. Eu acho sempre que é muito inspirador trabalhar com as pessoas e com os jovens estudantes que estão agora despertos para cada vez para a inovação e isso é realmente o que faz a diferença e o que faz avançar. Nós aqui também trabalhamos bastante com a Católica, por exemplo, neste tema. Eles têm um observatório para o desenvolvimento sustentável e também já fizemos várias ações com eles. Depois, o ponto de contacto nacional vai também ter o seu foco em temas emergentes, os temas que estão agora atuais, cada vez mais as alterações climáticas e o impacto que têm no mundo, a biodiversidade e a importância de preservar essa biodiversidade, o uso da tecnologia de forma responsável, e isto está cada vez mais na ordem do dia. Imagina aí também na universidade, na Nova, a utilização da inteligência artificial seja um tema, ainda para mais para alunos de direito e áreas relacionadas com o direito, como regular esta inteligência artificial, como regular o uso das tecnologias, a integridade empresarial, a realização da devida diligência nas cadeias de fornecimento, e cada vez mais nós trabalhamos num estado de globalização em que as empresas têm fornecedores que estão do outro lado do mundo e por isso a devida diligência, é importante assegurar esta devida diligência ao longo da cadeia de fornecimento de quem nos fornece partes do nosso produto e isso é também, digamos, um objetivo do nosso ponto de contacto de focar a nossa atividade nestes temas emergentes. Depois, queremos também fortalecer a rede de parceiros. A rede de parceiros, como eu disse, a academia acho que é uma parte muito importante. Nós vamos sugerir, tínhamos já sugerido ao anterior governo, mas portanto, vamos agora dar continuidade, sugerir a criação de um conselho consultivo para estas matérias que possa integrar de forma permanente e frequente no tempo várias entidades que já trabalhem sobre estes temas e que nos possam ajudar a melhorar a nossa própria atividade de divulgação das diretrizes da OCDE. Portanto, eu acho que aqui parceiros-chave que nos possam ajudar e que representem os trabalhadores, as empresas, a sociedade civil, também a academia, portanto, acho que poderiam fazer parte deste conselho consultivo se pudermos avançar por aí, portanto, se o nosso membro do governo, que trabalha com quem nós trabalhamos, se aceitar também esta proposta. E depois, a resolução de conflitos e a proteção dos grupos vulneráveis. O ponto de contacto nacional também tem por objetivo
proporcionar uma plataforma que seja uma plataforma de resolução não judicial, como a engenheira Carla há pouco também a referiu, que possa, no fundo, fazer aqui de mediador desta resolução de um conflito que possa existir com alguém que se queixe e que apresente ou que submeta uma destas instâncias específicas no âmbito deste texto que nós temos aqui. E este é, no fundo, o objetivo para o nosso ponto de contacto nacional e o objetivo que nós e a AICEP manifestamos como interesse para agora levar por diante e promover a conduta empresarial responsável em Portugal de forma um bocadinho mais consistente, à medida que também estas questões vão sendo muito mais divulgadas. Doutora Fernanda, doutora Carla, queria agradecer a ambas a presença neste episódio e todos os esclarecimentos que nos conseguiram dar sobre o ponto de contacto nacional português. Obrigada também por esta oportunidade e espero que os ouvintes deste podcast possam ficar mais despertos para o tema e visitem o nosso website na Direção-Geral das Atividades Económicas. Obrigada.